das responsabilidades do psicólogo. Artigo 1º. São deveres fundamentais dos psicólogos. Alínea A. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código. Alínea B. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. Alínea C. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Alínea D. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. Alínea E. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de psicologia. Alínea F. Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Alínea G. Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. Alínea H. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. Alínea I. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios deste Código. Alínea J. Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante. Alínea K. Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo a seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Alínea L. Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação profissional. Artigo 2º. Ao psicólogo é vedado: Alínea A. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Alínea B. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais. Alínea C. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Alínea D. Acompliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. Alínea E. Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. Alínea F. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Alínea G. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Alínea H. Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas.
A linha I. Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. A linha J. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. A linha K. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. A linha L. Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. A linha M. Prestar serviços profissionais a organizações concorrentes de modo que possam resultar em prejuízo para as partes envolvidas, decorrentes de informações privilegiadas. A linha N. Prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços profissionais. A linha U. Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens outras de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. A linha P. Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços. A linha Q. Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Artigo 3º. O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras deste Código. Parágrafo único. Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a prestar serviços e, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente. Artigo 4º. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo: a linha A. Levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. A linha B. Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado. A linha C. Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor acordado. Artigo 5º. O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que: a linha A. As atividades de emergência não sejam interrompidas. A linha B. Haja prévia comunicação da paralisação aos usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma. Artigo 6º. O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos: a linha A. Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação. A linha B. Compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo. Artigo 7º. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, nas seguintes situações: a linha A. A pedido do profissional responsável pelo serviço. A linha B. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional. A linha C. Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço. A linha D. Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.
Artigo 8º. Para realizar atendimento no eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente. Parágrafo 1º. No caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes. Parágrafo 2º. O psicólogo responsabilizar-se-á, pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido. Artigo 9º. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tem acesso no exercício profissional. Artigo 10. Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto no artigo 9 e as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Parágrafo único. Em caso de quebra do sigilo previsto no caput deste artigo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Artigo 11. Quando o requisitado é depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações, considerando o previsto neste Código. Artigo 12. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. Artigo 13. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. Artigo 14. A utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas deste Código e à legislação profissional vigente, devendo o usuário ou beneficiário, desde o início, ser informado. Artigo 15. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Parágrafo 1º. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier a substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. Parágrafo 2º. Em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo responsável informará ao Conselho Regional de Psicologia, que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Artigo 16. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias. Alínea A. Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas. Alínea B. Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código. Alínea C. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes. Alínea D. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos, após seu encerramento, sempre que assim o desejarem. Artigo 17. Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidas neste Código. Artigo 18. O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. Artigo 19. O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação,
Zelará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. Artigo 20. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por quaisquer meios, individual ou coletivamente. Alínea A. Informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro. Alínea B. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. Alínea C. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Alínea D. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Alínea E. Não fará previsão taxativa de resultados. Alínea F. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Alínea G. Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. Alínea H. Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais.